Olá, hoje é dia 30 de setembro de 2018, eleições presidenciais se aproximando e a impressão que eu tenho, vendo o quadro político do Brasil, é que eu estou vivendo, não sei, uma realidade paralela, no fantástico mundo de Bob, eu não sei o que está acontecendo com esse país. Né? Você tem uma candidatura petista com uma vice comunista do PCdoB, se declarando em favor da democracia e acusando seu opositor político Jair Bolsonaro de ser um apologista da ditadura, um apologista da tortura, um possível ditador para o Brasil. Só mesmo num país que sofreu pelo menos 30 anos de ocultação sistemática e proposital da história do comunismo nas salas de aula é que uma aberração dessa pode acontecer. Né? Eles se converteram nos defensores da liberdade e quem está contra eles é um fascista. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Só num país que a história do comunismo foi retirada de sala de aula nos últimos 30 anos, uma absurdidade dessa pode acontecer. Sabe, por conta disso, o brasileiro médio ele não tem nem ideia do que seja o comunismo. Você vai para o brasileiro um pouquinho mais instruído, o que ele acha do comunismo é só aquilo que diz o marxismo ortodoxo. Estatização dos meios de produção, para você criar uma sociedade igualitária, né? E um dia até mesmo o Estado vai deixar de ter necessidade de existir quando se atingir o comunismo perfeito. Então essa utopia é tudo que eles acham que é o comunismo. E se você tem qualquer movimento político que não reza exatamente essa cartilha, eles acham que não é comunismo. Um exemplo, para vocês entenderem. Outro dia mesmo eu estava em sala de aula, peguei um livro utilizado pela escola estadual que eu trabalho, no Rio de Janeiro, e esse livro vinha falando da crise de 1929, né, mostrando como o capitalismo não dá certo, não funciona, como o sistema liberal, economia liberal não funciona, tanto que produziu aquela crise terrível, e no meio do capítulo sobre a crise de 29, tinha um capítulo que dizia assim, um subitem, né, o socialismo na União Soviética. E aí aquele subitem começava a explicar o plano quinquenal do Stalin, que aconteceu entre 1928 e 1932, e o livro coloca da seguinte forma, né? Enquanto o mundo capitalista estava numa crise tremenda, uma desordem generalizada, no mundo socialista, na União Soviética, Stalin iniciou um plano quinquenal com o objetivo de modernizar a economia russa através da industrialização. E aí ele fala, Stalin, para fazer isso, ele coletivizou todas as terras da Rússia, né? Todos os camponeses foram obrigados a passar a sua propriedade de terra para o Estado e trabalhar em fazendas coletivas geridas pelo Estado. Então o governo passou a controlar toda a produção agrícola da União Soviética e por conta disso, né, ele teve como exportar grãos para gerar divisas e assim industrializar a União Soviética com sucesso. Então você observa nitidamente, né, a questão de você mostrar a superioridade do sistema socialista. Mas o que eu mostrei para os meus alunos? Tudo bem, o que não foi contado nessa história? Só faltou contar um detalhe nessa história, que são os milhões de seres humanos que perderam a vida durante o plano quinquenal do Stalin. Vamos fazer a seguinte pergunta. Você acha que os camponeses que eram proprietários das suas terras, tinham suas próprias terras, né? Você acha que esses camponeses aceitaram passivamente perder tudo que tinham para o Estado e passar a trabalhar quase numa condição escrava numa fazenda do Estado, onde a produção deles era toda apropriada pelo Estado e se repassava para eles, né, uma ração ínfima para eles continuarem trabalhando
para o Stalin ter grãos para vender para o exterior para financiar a industrialização? Você acha que aceitaram passivamente isso? Claro que não. Ocorreram na União Soviética milhares de rebeliões camponesas e o saldo de mortes chegou à casa de milhões. Nesse período aconteceu aquele caso, que já é relativamente conhecido nos dias de hoje, que é o caso ucraniano, da terrível fome ucraniana causada por Stalin, como instrumento para combater aqueles camponeses que estavam resistindo ao processo de coletivização. E isso é só um capítulo a mais dessa história bizarra do comunismo. Bizarra, né? E então você tem os crimes do comunismo, o socialismo real, ele é sistematicamente ocultado dos livros didáticos. Então as pessoas não têm mais ideia de como funciona o socialismo, o comunismo na verdade. Eu ia trazer esse livro aqui, acabei esquecendo na escola, posso mostrar ele numa outra oportunidade, assim como vários outros exemplos que eu vou começar a mostrar para vocês entenderem o que é a manipulação que nossas crianças sofrem em sala de aula, né? Que é principalmente, mais do que tudo, a ocultação da história do comunismo. Essa é a parte fundamental do processo que chamam doutrinação. Não é nem tanto uma doutrinação, é uma doutrinação no sentido de que como é que eu vou fazer um aluno gostar de um regime político que foi o regime político mais genocida da história humana? É só eu contar o seguinte: primeiro, eu vou apontar todos os defeitos que existem na sociedade capitalista, né? E existem muitos de fato, pegar a desigualdade social, que é uma coisa que tem um impacto muito grande em muitas pessoas, e vou trabalhar tudo isso na cabeça do aluno para ele ver como esse sistema capitalista é uma coisa terrível, doentia, né? E aí depois o que eu falo? Mas existe uma solução para isso. A solução para isso é uma sociedade linda, uma sociedade igualitária, uma sociedade onde não existam ricos nem pobres e por conta disso, né, não exista nenhum tipo de mal. Não existe inveja, todos são iguais em tudo. E o nome dessa sociedade é o comunismo. Lindo. Se eu vou até aí, né, qualquer um vai se tornar comunista, ainda mais um jovem. Veja bem, um jovem que está numa fase da vida repleta de incertezas. Ele está começando a chegar na idade adulta, ele está começando a ter aquela perplexidade do mundo real. Real, que é você começar a vislumbrar o mal no mundo. Então você pega esse jovem e oferece um quadro pronto e montado que dá a explicação de tudo. Explica por que existe o mal no mundo, explica como se libertar do mundo, desse mal, né? Simples assim. Simples assim. E aí, se você não conta, se você vai só na primeira página, que é isso que eu falei, e não conta como se desenvolveu a história real do socialismo, né? Que é o que é ocultado aqui no Brasil, é muito fácil um jovem entrar nessa onda de socialismo, comunismo, sem ter noção. Então você observa por que PT e PCdoB falam em nome da democracia e tem um bando de alienado que vão atrás. Então vamos começar falando, vamos falar algumas coisinhas assim. Vou mostrar alguns livros só para ver por onde eu estou falando. Dostoiévski, um dos maiores escritores da história da humanidade, na década de 1880, ou seja, muito tempo atrás, escreveu um livro denominado Os Demônios. Tá esse livro aqui, ó, Os Demônios. Esse livro foi inspirado no movimento revolucionário russo daquela época, ou seja, que antecedia um pouco a Revolução Russa, que aconteceu em 1917, e foi a primeira revolução a implementar o comunismo no mundo, né? Então, esse livro do Dostoiévski, ele parte de um caso real que aconteceu na Rússia, que foi um assassinato orquestrado por um grupo revolucionário terrorista, encabeçado por um revolucionário chamado Sergei
Nechayev. O Sergei Nechayev, ele era contemporâneo a Karl Marx, contemporâneo a Bakunin, o anarquista, inclusive amigo de Bakunin. E o que acontece? O Sergei Nechayev, ele é famoso por ele ter escrito uma obra, um livro muito pequeno, panfletário, composto de 26 itens, chamado O Catecismo do Revolucionário. Né? E nesse Catecismo do Revolucionário, a gente pode fazer uma análise mais profunda dessa obra no outro dia. Ele tem alguns princípios muito básicos que, na verdade, eles vão nortear o movimento revolucionário durante toda a história dele, a meu ver. Toda a história dele. Um desses princípios que está expresso no Catecismo Revolucionário diz o seguinte, item 4, é moral tudo aquilo que contribui para a revolução. Imoral e criminoso é tudo que está contra ela. Preste atenção, moral, ou seja, certo, virtuoso, é tudo que contribui para acontecer a revolução. E imoral e criminoso é tudo que se põe no caminho da revolução. É isso que ele está dizendo. Então, o que o Sergei Nechayev está dizendo com isso? Né? Ele está dizendo o seguinte, vale tudo, tudo é justificado se for em nome da revolução. Tudo é justificado se for em nome da revolução. Eu posso mentir, eu posso matar, eu posso roubar, eu posso assaltar banco, né? Eu posso fazer atos terroristas contra pessoas inocentes, eu posso matar milhões de pessoas. Tudo isso é moral, logo, justificado, se isso for para defender a revolução. Ao passo que qualquer um que se coloque no caminho da revolução, simplesmente por se colocar no caminho da revolução, pode estar falando a verdade, pode estar defendendo inocentes, pode estar defendendo a vida, se coloca no caminho da revolução, é um imoral e um criminoso. Parece coisa de maluco, mas se você começar a enxergar toda a história do movimento revolucionário, e eu incluo no movimento revolucionário, além do comunismo, as várias revoluções comunistas que aconteceram, eu incluo também, por exemplo, o nazismo, que foi um movimento revolucionário autodenominado socialista, inclusive, não marxista, claro. Podemos falar disso mais para frente. Movimento revolucionário, vale tudo pela revolução. Ou seja, é aquela velha máxima do Nicolau Maquiavel, na obra O Príncipe, o fim, a finalidade, justifica os meios. Então, a finalidade justifica os meios que você utiliza para chegar a ela. Né? Então, se eu vivo num mundo injusto, uma sociedade capitalista que gera desigualdade, e por gerar desigualdade gera a corrupção do ser humano, gera a criminalidade. Se eu vivo numa sociedade assim e eu tenho o plano de instaurar uma sociedade perfeita no futuro, eu tenho o plano de instaurar uma sociedade perfeita no futuro, uma sociedade plenamente igualitária, que todo mal deixará de existir, esse meu objetivo, essa finalidade, ela é tão maravilhosa que qualquer meio que eu usar para chegar a ela está justificado. Eis a essência da mentalidade revolucionária, talvez. Né? Outro ponto que Nechayev fala, no item 25, ele diz que nós, os revolucionários, devemos nos unir a todos os elementos criminosos da sociedade. E ele chega a dizer o seguinte, os criminosos são os únicos revolucionários verdadeiros. Está começando a entender algumas coisas que acontecem? Está começando a entender contra o que nós temos que lutar? Então, esse Nechayev foi responsável por um ataque, um assassinato na Rússia, fugiu da Rússia, muitos companheiros dele foram presos, e inspirado nisso, Dostoiévski escreveu esse livro, Os Demônios. Né? Outra hora eu vou examinar melhor esse livro, mas eu vou pegar só uma parte dele para vocês lerem o que Dostoiévski está nos falando aqui. Bom, página 646.
a pergunta: por que tantos assassinatos, tantos escândalos e torpezas? Respondeu com uma pressa exaltada que era para, abre aspas, provocar um abalo sistemático das bases da sociedade, para a desintegração sistemática da sociedade e de todos os princípios, para deixar todo mundo em desalento e transformar tudo numa barra funda. E, uma vez assim abalada a sociedade, esmorecida e doente, cínica e descrente, mas com uma sede infinita de alguma ideia diretora de autopreservação, nós tomarmos tudo de repente em nossas mãos, erguendo a bandeira da rebelião e apoiando-se em toda uma rede de quintetos e etc, etc, etc. Então Dostoiévski já identificou lá, em Os Demônios, a ideia. Né? Você destruir a sociedade. Como? Por que tantos escândalos? Por que tantas torpezas? Por que tantos crimes? Por que tanta violência? Né? Para você produzir um abalo sistemático nas estruturas da sociedade e você deixar a sociedade desalentada. E aí você vem com a ideia da revolução e você vem tomando poder. Daí Dona Márcia Tiburi diz que vê uma lógica no assalto. Claro, numa outra passagem famosa desse livro, um dos personagens revolucionários cria uma teoria de que, e Dostoiévski não está inventando isso, são os pensamentos que rondavam no movimento socialista e revolucionário. Uma teoria de que 1/10 da humanidade deveria ser, digamos assim, composta por gênios, por pessoas que conduziriam toda a humanidade, e eles teriam acesso a tudo, a todos os conhecimentos, a tudo do bom e do melhor. E ele argumentava que os outros 9/10 da sociedade deveriam ser, digamos assim, abobalhados, controlados como gado, para você poder instituir uma sociedade igualitária entre esses 9/10. Entre esses 9/10. Né? Preste atenção. E aí um outro personagem ainda vira e fala assim, por mim, eu fico com esse 1/10 da humanidade e os outros 9/10 eu simplesmente corto a cabeça. Se eu tiver que matar 100 milhões, que rolem 100 milhões de cabeças. Né? Então você vê, Dostoiévski já estava identificando lá, ele estava prevendo o que ia acontecer. Quando você pega o Livro Negro do Comunismo, que é uma longa narrativa de crimes terríveis, uma longa narrativa. Quando você pega esse livro e ele chega, na introdução dele você lê que o comunismo matou 100 milhões de pessoas no século XX, você começa a falar, nossa, Dostoiévski foi profético. Se bem que esses 100 milhões de pessoas que dizem, né, o comunismo diz que matou, hoje em dia já se sabe que foi muito mais do que isso. Esse livro foi escrito numa época em que, digamos assim, os documentos a respeito de uma série de atrocidades comunistas estavam começando a aparecer. Então, só como exemplo, você observa aqui na parte referente a fotos, tem a cópia de um documento. Você observa aqui pilhas de cadáveres, essas coisas comuns no comunismo, né? E aqui, não sei se está dando para ver aí, você tem um documento. Isso é uma carta assinada por Stalin, uma ordem, na verdade, de Stalin. E nessa ordem, eu não sei se vocês vão conseguir ver o número aqui, ela se refere à execução de 6.600 pessoas. É uma ordem de execução, apenas essa ordem. Esse papelzinho aqui foi responsável pela morte de 6.600 pessoas. Então, assim, 6.600, tudo é muita gente para você matar assim, mas era uma coisa rotineira nos regimes comunistas. Tudo em nome da revolução. Tudo em nome da revolução. Então você tinha, por exemplo, um regime político na União Soviética que chegou um momento que ele começou a baixar cotas de execução. Cotas de execução. Do que eu estou falando? Cota de universidade? Como é que é isso? É o seguinte, lembra daquela coisa que eu estive falando, né? O jovem, ele recebe aquela doutrinação na escola
e tem aquele quadro perfeito da humanidade. A origem do mal, como é que eu vou chegar ao bem? E como é que você vai chegar ao bem na ideia comunista, né? Vamos exterminar a burguesia, tudo culpa deles. Esses malditos capitalistas burgueses, vamos exterminar, vamos acabar com eles. E aí o que acontece? Chega um momento na história da União Soviética que o Partido Comunista ele faz um cálculo de quantos burgueses existiam em cada região, ou quantos kulaks. Kulaks seriam o equivalente aos burgueses do campo, os exploradores capitalistas do campo. E ele faz um cálculo do tipo, 10% da população da cidade tal é formada por burgueses. Então eles mandam uma ordem para o comitê do Partido Comunista daquela localidade, falando assim, olha, vocês têm que reprimir 10% da população. Ok, aqui tem 300 mil pessoas. Beleza, você tem que reprimir 30 mil. Reprimir significa executar ou, em outros casos, deportar. Vamos lá, você pega os donos de fábricas, supondo, você chegou a 500 pessoas, junto com suas famílias. Você pega o dono de comércio, você chegou a 5 mil pessoas. Você vai baixando o critério. Você pega quem tem um trator, tantas pessoas. Tinham lugares que no final, para eles cumprirem a cota de execuções de gente para matar, era considerado um burguês capitalista simplesmente quem tinha uma vaca. Quem era proprietário de uma vaca era um maldito burguês capitalista que devia ser executado. Por quê? Porque tinha que cumprir meta. Tinha lugares que eles saíam na rua caçando gente para simplesmente matar, porque eles tinham um objetivo de mortes a cumprir. Olha isso. Olha isso. Pensa nisso. Pensa viver numa sociedade dessa. Fora as deportações de povos inteiros, de nacionalidades, né? Stalin não gostava dos coreanos, achava eles suspeitos, mandava todos os coreanos que viviam lá no extremo oriente da Rússia serem deportados para não sei aonde, né? E assim foi, com vários povos que foram deportados aos milhões, e tudo isso resultou na morte de milhões de pessoas, né? Às vezes ele implicava com a nacionalidade, como implicou com os poloneses, né? E aí o que acontece? Ele dá ordens e a polícia política soviética vai lá, pega as listas telefônicas, procuram sobrenomes poloneses e simplesmente pela pessoa ter um sobrenome polonês, eles iam lá e executavam a família toda, porque eles queriam se livrar dos poloneses. Por exemplo, só a repressão contra os poloneses resultaram em 110 mil fuzilamentos. Só a repressão contra os poloneses. Fizeram isso com os alemães, resultou em 55 mil fuzilamentos, etc. Então, era um regime genocida, um regime tirânico, que, sob muitos aspectos, chega mesmo a eclipsar o regime nazista de Adolf Hitler. Mas isso foi o doido do Stalin que fez isso. Na verdade, Stalin traiu os ideais da Revolução, né? Era um doido. Bom, vamos dar uma olhada nesse livro aqui. História Concisa da Revolução Russa, Richard Pipes, professor de História de Harvard, okay? E especialista em História Soviética. Então Pipes relata um diálogo entre Lenin e um socialista revolucionário de esquerda, que foi o único partido político da Rússia que a princípio foi chamado para compor o governo soviético após a Revolução. Então esse socialista revolucionário, que seria encarregado pelo Comissariado de Justiça, ele narra o seguinte diálogo. Isso é uma reunião da direção soviética. Objetei que essa cruel ameaça matava todo o espírito do manifesto. Lenin retrucou com escárnio. Ao contrário, o decreto encerra o verdadeiro espírito revolucionário. Você realmente acredita que possamos vencer renunciando à crueldade do terror vermelho? Perguntou Lenin. Foi difícil argumentar contra ele a esse respeito e logo chegamos a um impasse. O que estava em discussão era uma medida política rigorosa que a longo prazo poderia converter-se no terror. Lenin ofendeu-se com a minha oposição em nome da justiça revolucionária. Então gritei exasperado: por que nos incomodamos com o comissariado de justiça?
Vamos chamá-lo de comissariado para o extermínio social e pronto. Com o rosto subitamente iluminado, Lenin respondeu: bem posto, é isso exatamente, mas não podemos chamá-lo assim. Né? Então está claro a ideia de Lenin desde o início. Pouco mais à frente nesse livro, na página 244, ele faz uma citação também muito famosa de um alto membro do governo do partido bolchevique chamado Zinoviev. Zinoviev fala assim: devemos arrastar conosco 90 milhões dos 100 milhões de habitantes da Rússia soviética. Quanto ao resto, não temos nada a dizer-lhes, que sejam aniquilados. Então você tem, assim que a Revolução Russa aconteceu, uma alta liderança do partido bolchevique pregando abertamente o extermínio de 10 milhões de pessoas. Precisa dizer mais alguma coisa? É aquela velha história, né? Não se faz um omelete sem quebrar os ovos, não se faz uma revolução sem, né, matar pessoas. E quem são essas pessoas a serem mortas? A burguesia. Então, a história do comunismo é algo tão grave. Eu não vou ficar aqui entrando em mais detalhes sobre ela, que não é o objetivo desse vídeo. Em outros momentos a gente pode tratar casos mais específicos para enriquecer o conhecimento das pessoas a respeito desse tema. Mas é algo tão grave. Eu quero mostrar aqui mais um livro para vocês entenderem uma coisa. Esse livro aqui, ele saiu recentemente aqui no Brasil pela editora Record, chama-se A Grande Fome de Mao. Né? Mao é o ditador comunista chinês Mao Tse-tung, o revolucionário chinês Mao Tse-tung. Esse livro, ele conta a história do grande salto à frente implementado pelo regime comunista chinês entre 1959 e 1962. Né? É mais uma descrição de um show de horrores, de uma coisa tenebrosa. E esse livro chega ao seguinte número, que em 3 anos, entre 59 e 62, morreram na China, devido a essa tentativa forçada de implementar o comunismo, 45 milhões de pessoas. Esse livro aqui chega a esse número. E no final do livro tem um capítulo só explicando como foi chegado a esse número. Esse autor ele teve acesso a novos documentos que eram desconhecidos, mas antes mesmo desse autor, por exemplo, no livro negro do comunismo, ele cita o número de cerca de 30 milhões de pessoas que teriam morrido no grande salto adiante. Esse livro fala em 45 milhões de pessoas. Ok? Uma vez eu falei com um conhecido meu comunista, falei sobre isso, e o cara mostrou bem a mentalidade comunista. Você vê como essa mentalidade que eu mostrei no Nechayev está presente. O cara chegou para mim e falou: beleza, morreram 45 milhões de pessoas, mas hoje a China é uma potência. Eu falei: beleza, então tu está justificando 45 milhões de vidas perdidas em nome da China, exatamente a mentalidade que eu falei. Eu falei: mas você ainda está sendo ignorante, porque esses 45 milhões de pessoas só fizeram a economia chinesa entrar em colapso. A China começou a crescer economicamente justamente quando ela fez o oposto disso, quando ela começou a implementar a economia de mercado em certas regiões do território. Além de ignorante, né, é justificador de genocida. E comunista é isso. Ok? E aí você observa o seguinte, presta atenção. Em 1962, 45 milhões de mortes na China. Em 1964, acontece o golpe militar, civil-militar, que pôs fim ao governo João Goulart aqui no Brasil. E eu quero falar de uma coisa. Eu estou falando isso aqui para a gente contar a historinha de um partido político chamado PCdoB, que é o partido político da Manuela Dávila, vice do Haddad. Ok?
Olha só, sabe como é que surgiu o Partido Comunista do Brasil? Isso está no site do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Essa informação está lá, eu já conhecia, mas lá está muito bem explicada. Por quê? Existia aqui no Brasil o PCB, Partido Comunista do Brasil, que ele tinha essa sigla, PCB, e na década de 50 ele mudou o nome para Partido Comunista Brasileiro, PCB. Nessa época houve uma racha no Partido Comunista e surgiu um outro Partido Comunista chamado PCdoB. PCdoB. O PCdoB, o que acontece? Presta atenção, em 1956, como eu estive dizendo, o Khrushchev, o líder da União Soviética, ele fez a denúncia dos crimes de Stalin. Na verdade, o que ele estava querendo era dizer basicamente o seguinte: o comunismo, em essência, ele não é esse banho de sangue que o Stalin propiciou. A gente teve o azar aqui na União Soviética de ser comandado por um doido, um genocida, mas a culpa de todas essas mortes não é do comunismo, ela é do Stalin. E aí, para salvar a ideia comunista, manter a ideia comunista bonitinha, o que o Khrushchev fez? Ele jogou toda a culpa no Stalin. Só que Stalin, ele era o quê? O grande líder do movimento comunista internacional. E muita gente não aceitou, né, que o Stalin, de uma hora para outra, o grande herói, fosse jogado na lata do lixo. Teve um debate aqui no PCB, e o PCB resolveu adotar a linha soviética, né, ou seja, abandonar o stalinismo e começar a seguir outros caminhos para implementar o comunismo. E aqueles comunistas que não eram favoráveis a abandonar a linha stalinista, eles migraram, formaram um outro partido que deu origem ao PCdoB. Então a origem do PCdoB é stalinista, ok? Mao Tse-tung, o ditador chinês comunista dessa época, ele viu nesse racha uma grande oportunidade para ele ascender como a nova liderança do comunismo internacional. Então aí surge também o chamado maoísmo, né? Como Mao diz, eu sou herdeiro da linha stalinista, de certa forma. Não é só isso, mas tem isso. E aí, o PCdoB, ele se autodeclara maoísta, ou seja, ele segue a linha de Mao Tse-tung. E qual é a linha de Mao Tse-tung? É essa linha aqui que estava matando 45 milhões de pessoas na China. Olha o Mao aqui. Então, olha só, o PCdoB surge defendendo os maiores genocidas da história da humanidade, Stalin e Mao Tse-tung. E os membros desse partido viajaram para a China, né? Não sei se chegaram em China, se foi em Formosa, exatamente onde foi. Foram lá receber treinamento militar para vir implementar aqui no Brasil o mesmo tipo de regime político que tinha acabado de matar 45 milhões de pessoas na China. É isso. Foram receber treinamento em China e foram receber treinamento na Albânia. Por que na Albânia? Porque a Albânia era o único país da Europa que naquela época não estava alinhada à União Soviética, ela estava alinhada à China. Aí começa o PCB, aí começa esse troço que foi a guerrilha do Araguaia, onde morreram as maiorias das pessoas que morreram lutando contra o regime militar brasileiro. Então essa história é sistematicamente ocultada. Por quê? Voltando lá ao que eu estava falando no início. Você tem que esconder esse lixo todo da história do comunismo para ser possível o absurdo de um membro do PCdoB estar falando em nome da democracia contra o fascismo, meu Deus do céu. Como é que pode isso? Como é que pode isso? Aí, beleza. Você vai votar no Haddad. Haddad já está aí, processos contra ele de corrupção. Tá. Vamos dizer que ele sofra um impeachment, o que não é difícil acontecer. Você vai ter Manuela Dávila, do PCdoB, na presidência da República, e vocês estão defendendo a democracia contra Jair Bolsonaro. Onde é que vocês estão com a cabeça, gente?
Onde é que vocês estão com a cabeça?